Bom dia a todos, sejam bem-vindos na Casa do Caminho, nesse domingo que precedeu do Natal, após o Natal, que espero que todo mundo tenha tido um Natal maravilhoso e lembrado, né, do aniversariante principal, que é Jesus, né, porque muita gente às vezes não lembra, né? Mas se bem que agora tem lembrado, que eu tenho visto na televisão, qualquer coisa, as festas, todo mundo, vamos cantar parabéns para o aniversariante, vocês não viram isso? Vamos cantar parabéns para o aniversariante, que ele que é o principal, né? Que a gente às vezes não lembra, troca isso, troca aquilo de presente, mas esquece. Então nós temos um recadinho aqui. Nós damos boas-vindas a todos que estão presentes e os que nos assistem também pela internet. Só peço se alguém tiver com o celular ligado, para desligar, né? Agora nós temos atividades. A palestra é todos os dias, menos às sextas-feiras. Segunda, terça, quinta, às 8 horas. Quarta-feira, às 2 horas. Sábado, às 5 horas. Domingo, 10 horas e também a evangelização infantil. O plantão de atendimento é 1 hora antes da palestra. Nós vamos ter uns cursos esse ano, que já tinha, vou falar, o primeiro ano, o curso básico de Espiritismo, início em fevereiro. Tem o curso também de mediunismo, quem quiser, tiver interessado, fala com a Sandra. A Sandra que resolve, quem vai, aí passa no plantão, né, para ficar preparado e começa o curso. Em janeiro devem passar pelo plantão de orientação a segunda e terça e quinta-feira, a partir das 7h30, para receber as informações do dia, do horário, né, que tem os cursos, que é muito bom, viu? O trabalho social, nosso departamento social distribui, segundo sábado de cada mês, 60 cestas básicas. E a cada 15 dias, aos sábados, nós fazemos uma distribuição de lanche para os moradores de rua, nas imediações do metrô aqui de Santana. Quem quiser participar, venha falar com o dirigente do sábado. Se quiser ajudar, também trazer alguma coisa, pode. Tem. Das cestas básicas também, eu já falei, o arroz, feijão, tudo alimento não perecível. Leite, que eles precisam muito, é leite em pó, né? Café, macarrão. Enquanto as pessoas, nós pedimos, não estão sendo encaminhadas na sala de passe, depois que termina a palestra, nós pedimos que se mantenha em silêncio, porque o trabalho continua. Agora, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo, Senhor, que nos abençoe nesse dia que estamos aqui. Em teu nome, Senhor, nós pedimos licença para iniciar os nossos trabalhos desse dia. Aos bons espíritos aqui presentes, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos, pedimos licença, Senhor, para que possamos, mais uma vez, tentar, Senhor, aprender alguma coisa com o nosso irmão, com todos que nós aqui estamos presentes, porque nós, Senhor, todos nós aprendemos, somos aprendizes do amor do Cristo, que aqui, Senhor, nós possamos, nós pedimos, nós tentamos estar sempre caminhando para o bem, para ajudar os outros, que o nosso grupo, Senhor, é uma casa, é uma família. Assim, nós queremos, em nome do Senhor, pedir licença para iniciar mais um trabalho nesse ano que se finda, Senhor. Que a palestra hoje vai ser Luta Redentora de Jesus no Lar. Assim seja. Bom dia a todos. O tema de hoje, nesse último domingo das nossas palestras, ele vai falar da nossa luta interior. O Jesus no Lar é um livro muito interessante. Quem não tiver, por favor, se puderem, adquirem, porque é um livro que conta historinhas, em que é baseada nas passagens de Jesus no Evangelho. E nessa, especificamente, nessa luta redentora, tem uma passagem interessante na qual Jesus está lá conversando com as pessoas, estava muita gente em volta dele. Uma mulher se aproxima e fala: Mestre, o que é preciso para alcançar o reino do céu? Notem que isso já foi falado, tem uma passagem em Marcos em que Jesus também comenta, mas no Jesus do Lar há uma profundidade maior ali. No Jesus no Lar ali, Jesus conta a seguinte história. Ele disse que vivia nas montanhas ali,
nas partes mais profundas, um povoado que acabou ficando esquecido ali, porque todas as pessoas que tinham deficiência visuais, ou seja, eram cegos, eram colocados nesse vale. E por gerações e gerações, as pessoas viviam sem, não conseguiam ver nada, eram todos cegos. Até que, em determinada época, um visionário passa, encontra esse vale e fala para as pessoas: olha, vocês têm que ir na cidade de Meca para poder encontrar, ver como é bonito o sol ali, como é bonito homenagear o Senhor nesse lugar. E as pessoas ali que não tinham, falaram: mas como é que eu vou ver? Eu não enxergo, né? Ele falou: não, basta que vocês simplesmente se recolham em si, comecem a se livrar dos seus pecados e comecem a viver em função da sua libertação interior. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão voltar a enxergar. E as pessoas não deram muito conta para isso. Você acha? E um jovem acreditou nas palavras e começou então a se recolher melhor, a olhar as suas faltas no meio desse grupo, e começou então a fazer um trabalho interior muito profundo. No fim de 2 anos, ele foi restituído ali a visão, ele conseguiu enxergar. E viu que ele estava num vale escuro, que a maioria das pessoas não enxergavam, todos não enxergavam, ele enxergando. E ele tentou falar para as pessoas: olha, funciona. Se a gente realmente fizer a mudança interior, a gente volta a enxergar. Eu estou enxergando. As pessoas não deram, porque como todo mundo era cego, como é que alguém ia comprovar isso? Você está mentindo, que isso? Então o jovem viu que era muito difícil convencer as outras pessoas. E ele tenta sair do vale, e vai lá, fugindo de alguns animais para poder sair dali, dos lobos que viviam em volta. Quando ele está quase saindo do vale, ele é pego por um ladrão. E o ladrão então o assalta, vê que ele está sem dinheiro e coloca ele como escravo. E ele fica ali trabalhando para esse ladrão aí por muitos anos. Ele, que já tinha feito um trabalho interior para se transformar, continuou também se reformando, não se revoltou. Começou realmente a fazer o que queriam, até mudar a condição daquele que era o verdugo dele. Até o momento em que o verdugo chegou à conclusão que o jovem era tão bom, falou: olha, não dá mais para eu te segurar como escravo. E libertou ele. E o jovem então, depois de muito tempo como escravo, saiu, falou: não, preciso chegar em Meca para ver esse pôr do sol maravilhoso. Quando ele está no caminho, ele passa por uma cidade, e ele estava muito esfarrapado, sujo, entra na cidade, e como se não bastasse, os guardas, vendo a situação dele, prendem esse jovem. E ele fica preso por mais 10 anos. Olha, Jesus nessa história, ele quis realmente aprofundar a transformação do ser ali, né? E ele ficou ali, ainda firme na sua transformação, 10 longos anos, sem dever nada. Aí, as pessoas, vendo que ele era uma pessoa boa, libertaram-no. No fim desses 10 anos, ele liberto, só depois disso é que ele conseguiu chegar na cidade prometida e viu a maravilha que era aquele pôr do sol e realmente se sentiu livre naquele momento. A história em si, Jesus mostra o percurso da vida humana em várias encarnações, né? Jesus colocou numa outra história as nossas dificuldades. Nós passamos por esse percurso e a gente nem percebe. Porque nós passamos pelas dificuldades da vida. A gente tem as dificuldades do dia a dia, nas amizades, na família, no trabalho. Mas, quantos de nós agem como esse jovem? Nas dificuldades da vida, quantos de nós realmente vê que aquilo é uma provação? O Mahatma Gandhi dizia o seguinte: que toda dificuldade na nossa vida, toda, serve para burilamento interior. Toda. E para o Gandhi era assim, ele dizia: é bom que acontece uma dificuldade. O Gandhi já estava no nível em que ele via toda a dificuldade como oportunidade. Ele falou: toda vez que aparece uma coisa muito difícil, eu estou me transformando. E ele agradecia isso. As pessoas não entendiam, prendiam o Gandhi e ele: muito obrigado. Não, mas porque ele agradece, porque estamos prendendo, porque ele está se burilando. Então ele já estava no caminho de transformação, na qual toda e qualquer dificuldade para ele era um ato de transformação. Quantos de nós consegue ver isso? Quando, por exemplo, estamos na fila, alguém fura a nossa fila, a gente se transformou? Ou a gente vai xingar o fulano que está lá na nossa frente? Ou quando a gente está naquela fila demorada do supermercado e o caixa está conversando com a amiga do lado, a gente se transforma? Ou a gente acha que não?
Eu estou no meu ato de transformação. Vou testar a paciência agora. A gente consegue fazer isso já? Exato. Quantos de nós vê todas as dificuldades ou as dificuldades como transformação? Porque as dificuldades vão acontecer. Na psicologia moderna, a gente sabe que todo o mundo à nossa volta, ele é reflexo do nosso interior. Como assim? É simples. Tudo que a gente construiu na nossa vida, ao longo da nossa vida, criou um filtro interior. Todos individualmente nós temos um filtro interior. Então tudo que a gente vê passa pelo nosso filtro e a gente tem uma noção daquela realidade. Por isto é que, se todos nós virmos uma imagem nesse momento, cada um de nós vai ter uma ideia dessa imagem, porque o nosso filtro interior vai dar uma resposta para aquela imagem. Né? Vai falar, olha, a imagem é ruim. Olha, a imagem não é tão ruim não. Olha, pode melhorar. Por quê? Nosso filtro interior. Ele é que faz a transformação, ou que gera, ou que mostra se nós realmente estamos transformados. Como anda o nosso filtro interior? Quando nós estamos na vida, quando estamos com os amigos, na família, no Natal agora, né, na casa dos familiares, como é que nós nos tratamos? É algo para a gente levar em conta, porque é experiência. É experiência. Se em algum momento na nossa família paramos a oportunidade e não aproveitamos a oportunidade para melhorar o relacionamento, vamos levar isso como experiência para aproveitar melhor essas oportunidades. Mas a dificuldade, regra geral, toda dificuldade é oportunidade. Toda. Não importa qual. Até porque as dificuldades, elas vêm como mola de transformação. Se no mundo não houvesse dificuldade, não haveria evolução. É por isso que estamos nesse mundo de dificuldade. É por isso que nós estamos no planeta. Esse planeta, do jeito que ele está, mas o planeta tem dificuldades demais, as pessoas estão com fome, as pessoas precisam lutar pela transformação, não só interior, mas agora do meio ambiente e tudo mais, porque o ser humano, nós seres humanos, ainda não se transformou. A gente ainda não trata o mundo como deve. A gente nem trata nós mesmos como devemos, que dirá fora de nós, que é o mundo. Mas é uma coisa, mas é esse o mundo da nossa transformação. Por quê? Se a gente abrir a porta e andar até a esquina, a gente vai ver que tem a oportunidade de ajudar alguém neste mundo. A gente vai olhar embaixo dessas pontes, embaixo do metrô, a gente vai ver que já tem gente lá precisando de ajuda. Notem que nós estamos num mundo que não precisa andar muito para a gente poder ajudar alguém. Estou aqui levando em conta, falando, então precisamos sair ajudando? Precisaríamos, não fazemos, precisamos ver o nosso interior, em que momento vai ser o ideal para a gente começar a fazer essa transformação. Mas o mundo que estamos é para transformação. Se nós, do jeito que estamos, fôssemos colocados num mundo em que não tivesse dificuldade nenhuma, sem fome, sem miséria, sem dificuldade financeira, sem transformação e degradação do meio ambiente, um mundo de paz, em que a gente era feliz no casamento, os filhos eram perfeitos, a escola não era cara, a condução não tinha aumento, como vai ter em janeiro, né? E coisas desse tipo. Ou seja, um mundo perfeito. A gente precisaria reclamar. Olha que mundo maravilhoso seria esse. Qual a transformação que nós teríamos? Alguém sabe se a gente teria transformação no mundo desse? Tudo perfeito, tudo bonito. O marido é ideal. Lembram, quando eu era criança, me contavam as histórias da Branca de Neve, da Bela Adormecida. Mudou um pouco as histórias, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, na qual via-se aquela dificuldade e depois casava. O ideal. E a ideia de casamento é a mesma, né, hoje. Notem, alguém já se perguntou por que toda a história infantil termina no casamento? Por que vive aquilo lá e casa e acaba a história, né? Nos filmes mesmo de romance, se vocês forem no cinema, vocês vão ver que até aquela tribulação e o casal vai e casa. Acaba a história. Alguém já percebeu por que ali acaba a história? Porque ali começam os problemas. Até na história infantil. Exato, porque quando duas pessoas vão viver junto, começam os problemas. E como eles não querem falar de problema, acaba a história agora, hein? No momento, né, felizes para sempre, né? Vamos viver felizes para sempre, pá. Podem ver que isso é geral. E inconscientemente nós sabemos disso. E a gente sabe que a felicidade, e aí voltando a citar o Gandhi, porque ele é muito especial no sentido de entender isso, ele dizia que a felicidade, gente, não é o fim em si, mas é o caminho. O Gandhi falava, quando você estiver no caminho, você está na felicidade. Se você achar que a felicidade é o
fim, você nunca vai chegar nela. No momento em que você perceber, nós, humanos, percebemos que nós estamos no caminho, ali é a oportunidade. Quando? No momento em que estamos. É ali que é a felicidade. Se a gente busca a felicidade fora de nós, a gente não vai chegar nela nunca. Ela está aonde estamos. E aí, voltando a falar do nosso filtro interior, é bem simples isso. Nossa condição interior é que reflete se nós somos felizes ou não. Por quê? Porque muitos de nós têm a tendência de se achar um flagelo no mundo. Muitos de nós ficam reclamando. Notem que muitos começam a ver os problemas da vida, na vida cotidiana, como uma aflição muito grande. E a aflição muito grande é o nosso filtro interno. Será que essa aflição é tão grande assim? Será que os problemas que acontecem são tão grandes assim? E tanto é verdade isso que muitos de nós geram tanto problema interior com relação a isso, que gera o que nós conhecemos hoje como pânico. As pessoas não conseguem nem sair na rua. A rua é a mesma para mim, para vocês, para qualquer um de nós. É a mesma rua com as mesmas pessoas. Mas algumas pessoas não conseguem sair nessa rua. Por quê? Porque o seu filtro interior destrambelhou. Ele começou a gerar tanto problema interior que agora, quando olha para o mundo, o filtro gera pânico. Fala, o mundo não é para mim. Quando não acontece isso, temos os problemas da depressão. O que gera tanta depressão? Falta de ação interior. A maioria de nós, por exemplo, não consegue enxergar o mundo como realmente o é. Nós, muitas das vezes, olhamos o mundo e colocamos nossas pinceladas negativas nele. E essas pinceladas negativas que colocamos nas ações que acontecem no mundo é que vão refletindo em nós mesmos. E aí, depressão. Por quê? Porque nada que acontece é bom ou é muito bom. Tem pessoas, todo mundo aqui, no Natal, acho que agora deve ter acontecido muito. Todo mundo deve ter aquele parente que reclama de tudo, né? Caro, está tudo ruim, minha esposa, o meu marido, notaram? Mas isso acontece porque muitos de nossos amigos e nós mesmos, nós criamos essa condição interior de reclamões e não percebemos. Se a gente olhar, conversar com essa pessoa, a gente vai ver que ela não percebe que está reclamando. É verdade isso, porque a gente está de fora, mas a pessoa está reclamando de tudo mesmo, mas ela mesmo não percebe que ela está reclamando. É interessante esse aspecto psicológico, mas é uma grande verdade. Por quê? Porque a pessoa começa a colocar para fora aquilo que está dentro dela. E ela acha que quem está ouvindo também tem o mesmo pensamento, o que não é verdade. Cada um de nós aqui dentro tem um pensamento único. Nós somos indivíduos. É por isso que é muito difícil um mudar o outro. Essa coisa de, vou mudar fulano, mentira, ninguém muda ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. Então, essa condição de a gente achar que vai mudar o mundo, só existe para nós. A gente só consegue mudar nosso mundo interior. O mundo exterior, ele só vai se modificar com a mudança da massa. E essa mudança da massa só vai acontecer com o tempo. Evolução. A gente se impressiona hoje, quando a gente vê notícias do jornal, por exemplo, do tipo, porque a humanidade não está sabendo conduzir o mundo. E nós vemos pessoas, religiosos mesmo, porque o homem não sabe respeitar o próximo. Nós não somos esse homem ou esse ser humano? Nós não somos essa humanidade? Por que alguns de nós se apartam da humanidade? O ser humano, nós. E o ser humano não respeita o próximo. Nós não respeitamos o próximo. Muitos de nós colocamos o ser humano como se fosse uma raça separada da gente. Nós estamos no mundo. Nós somos esses indivíduos. Se a Terra está do jeito que está, é por culpa nossa. Não, é da madeireira que está lá. Nós fazemos parte desse mundo, dessa madeireira, dessa humanidade. Não adianta nós acharmos que estamos fora disso. Não estamos. Nós somos um conjunto. Vivemos em conjunto. Nós somos esse grupo. Não está na hora de nós, grupo humano, pararmos de colocar a humanidade como se não fosse humana. O homem como se não fosse a gente. O ser humano como se não fizesse parte do grupo humano. Nós, a partir do momento que nós colocamos no contexto, nós estamos errando tanto quanto a pessoa. Porque se a pessoa está cortando a madeira lá, desnecessariamente acabando com o meio ambiente, nós não estamos respeitando nem o caixa do banco porque ele está demorando na fila. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós estamos agindo, dadas as devidas proporções e diferenças, da mesma maneira. É por
Por isso que quando nós vamos, na época da eleição, nós temos aquela conduta cívica. Isso está sumindo, era bom que começássemos a voltar, né? Aquela conduta cívica de torcer para que a coisa desse certo, ter candidato, vir a ter uma observação melhor sobre quem ou como vai dirigir o país, o Estado, o nosso bairro mesmo. Isso é uma conduta cívica. Né? Não é só falar que o homem lá em cima resolve tudo, o presidente é que tem que resolver tudo. Conduta cívica começa da nossa atitude em casa. Nós com os filhos, com o marido, com o amigo, cobrando uns dos outros. Isso é conduta cívica. Cobrando daquela pessoa que a gente votou no bairro. Nós não vemos mais isso acontecer. Mas isto tem a ver com transformação interior. Esta caminhada tem que partir de nós, indivíduos. A gente não tem que cobrar ou achar que o próximo vai mudar porque a gente mudou. Isso não vai acontecer. Mas mudando, quando a gente tiver uma atitude melhor com os nossos, com certeza as pessoas que estão do nosso lado vão ter uma atitude melhor. Todos agimos por reflexo. Todos. Se a gente é muito agressivo, podem prestar atenção. As pessoas ao nosso lado tendem a ser agressivas. Se nós começamos a ser calmos, as pessoas, por mais agressivas que sejam, começam a ter mais calma. Reflexo. É um ato reflexo e é inconsciente. Quem descobriu, não descobriu, mas usou muito isso, nas guerras que houveram, as pessoas faziam a famosa lavagem cerebral, ou seja, mudar a conduta do indivíduo na força. Isso funcionou mesmo. As pessoas mudavam a conduta através do esforço da mudança, da forma de pensar das pessoas. Só que isto não é novo. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que um ato bom, um ato de amor, também transforma tudo que está à nossa volta. Quando a gente começa a agir com muito mais perseverança, com muito mais amor, nós transformamos quem está à nossa volta. Pais amorosos têm filhos amorosos. Pais egoístas têm filhos egoístas. Ou seja, tudo tem a ver com tudo naquele grupo. Não adianta nós acharmos que num grupo existe um separado. Dizem até o seguinte, né? Numa conjuntura, a família é como se fosse um órgão, em que não adianta falar o filho, ou o cunhado, ou não sei quem é a ovelha negra. Não existe, porque é um órgão vivo, a família. Se um ou outro está fora, é porque o órgão como um todo não está agindo bem. Não adianta, é a mesma história da humanidade que a gente comenta aqui. O homem não está protegendo o mundo como se a gente não fizesse parte da humanidade. Na nossa casa, o meu filho, ou minha filha, o fulano não está agindo como se ele, indivíduo, fosse uma parte independente da família. Famílias equilibradas têm pessoas equilibradas. Numa família em que tem um desequilíbrio, é porque existe desequilíbrio no conjunto. Pena que muitos de nós não percebem isso. Então a gente isola o desequilíbrio como se não fizesse parte. Piora a situação, porque aí começam os grandes problemas. Então quando a gente começar a agir em grupo, quando a gente começar a agir como um todo, nós vamos perceber que dentro da família, se existe um problema, nós, famílias, é que estamos gerando. Então vamos nos unir para que aquele problema suma. O órgão começa a andar normal. Isso acontece em tudo na nossa empresa. Quando nós temos problemas com pessoas à nossa volta, olhamos para dentro de nós. Vamos lembrar do Gandhi. Mas fulano vive falando mal de mim. Em todo lugar. Se a gente mudar de emprego, muito provavelmente vamos encontrar outro falando mal da gente. E vamos para outro emprego, outro vai estar falando mal da gente. Por quê? Porque normalmente o problema não é quem está fora de nós, está dentro. Nós é que estamos ativando esse gatilho. As pessoas à nossa volta são instrumentos. Em todos os aspectos são instrumentos mesmo. Então a transformação interior só vai acontecer quando a gente começar a perceber que tudo, mas tudo na nossa vida é oportunidade de crescimento. Mas tudo mesmo, tudo. Qualquer coisa que acontece na nossa vida é ato de crescimento. Não acontecem acidentes por acaso. Se o acontece por provocado. Aquilo vai gerar transformação. As transformações vão acontecer em atos muito simples na nossa vida, como atos mais graves, mas vão acontecer e gerar transformação, sim. O que acontece, e aí nós vamos trazer aí a própria doutrina espírita para ajudar a explicar isso, é o seguinte.
Muitas das vezes, a transformação, a vida, nos impulsiona para mudanças, mudar comportamento. Acontece o seguinte, para que haja essa mudança de comportamento, algumas coisas muito pequenas vão acontecendo e a gente não percebe. Quando a vida, os espíritos, mentores, percebem que não houve mudança da nossa parte por causa daquele ato, que foi muito simples, eles vêm com um ato maior. Acontece uma coisa um pouquinho mais grave. E a gente provavelmente não vai perceber. Então vem uma coisa muito mais grave. Até o momento em que a gente desperta. Opa, joga uma pedra na cabeça do indivíduo para ver se ele acorda para a mudança. É isso que acontece na vida de todos nós. As mudanças vão acontecer sempre. Estamos no mundo para gerar transformação. Já foi falado aqui que lugar que não tem transformação é no cemitério. Quem não quer transformar. É bem simples. Agora, no mundo e na vida, vão ter transformações a todo momento. Tem vida, tem problema. Problema, oportunidade de transformação. Qualquer coisa fora disso é fuga. É óbvio que junto disso tudo vai vir os medos, os receios, as cobranças. Nós somos seres humanos. O ser humano, de forma geral, foge dos problemas. É um ato psicológico porque nós ainda carregamos muito do instinto. O instinto animal nosso é muito forte. Então o que vem com o instinto? Vem o medo, necessidade de sobrevivência. Isso é natural, mas o espírito humano tem que superar isso. Quando o espírito evolui, é quando ele suplanta o instinto. Estou com medo, mas eu vou enfrentar. Agora, se vem o medo e a gente foge, o instinto prevaleceu sobre o espírito. E é isso que acontece em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente não enfrenta receios, se a gente não enfrenta medos, se a gente não enfrenta problemas, o instinto está prevalecendo. E evoluir no mundo é evoluir pelo espírito, pela coragem. Jesus falava, exaltava essa coragem humana. Olha a porta estreita. A porta larga é a porta mais simples. É que todos nós, de alguma forma, queremos, né, a porta larga. Ou seja, a gente quer um bom emprego, um bom salário, um bom casamento, bons filhos. A porta larga é essa. É a porta da tranquilidade. E a porta estreita? Vou ter problema. Se não for financeiro, vai ser em casa. Se não for em casa, vai ser no trabalho. Se for no trabalho, vai ser em qualquer lugar que eu encontre. Os problemas vão vir porque eles estão ligados à minha transformação. Tem um livro do irmão X, né, que é o Humberto de Campos. Não pôde usar esse nome porque a família quis receber, então ele mudou para o irmão X e agora ele voltaram a editar por Humberto de Campos de novo. E nesse livro aí conta a história de um homem que foi muito cruel numa vida, matava, roubava, invadia as casas. E aí quando ele desencarna, ele passa um tempo em depuração, depois ele vai para a cidade espiritual, chega na cidade espiritual e ele tem noção do mal que fez. Porque todo espírito, quando ele desencarna e começa a ver o ato em si, fora do mundo, ele age pelo sentimento, então ele se arrepende. E ele vai lá para os mentores e fala, olha, então, dada a minha situação, eu estou com um problema sério, então, eu acho que para mim é melhor que eu venha, então, sem... louco, né? Porque aí eu não vou poder ficar vinculado. Eu tirei os bens materiais das pessoas, me mandem então reencarnar como louco. E de preferência eu não quero ver o que eu fiz, então cego também. Eu não quero que as pessoas me vejam surdo também. E se puder, sem movimento físico. Então ele pediu isso, dada a situação dele. O mentor vem, olha para ele, fala para ele, você não vai aguentar tudo isso. Não adianta, você quer transformar tudo de uma vez? Não, mas eu estou arrependido, eu quero que vocês me coloquem na Terra desse jeito. O mentor fala para ele, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você vai voltar, vai ter família, vai ter tudo bonitinho, só que a partir dos 30 anos você vai ter um trabalho mediúnico. Então você vai trabalhar os próximos 30 anos dando algumas horas de trabalho seu numa instituição espírita qualquer lá na Terra, tá bom? Ah, é só isso? Não, mas é um ato de amor. É um ato de amor que você vai fazer pelos seus amigos e tal. Você vai, ele, então tá. E reencarna. E aí vem o irmão X nesse período, pega a ficha e repassa o que nós contamos. Foi um criminoso, volta e é um médium. E ele encontra, porque ele vem com um trabalho, e aí ele encontra uma menina que está sendo obsediada, vampirizada mesmo. E eles, espiritualmente, orientam a mãe para ir naquele centro espírita que estaria esse médium. Chega lá, a mãe e o mentor da casa fala, ele não vem mais, ele vem muito raramente aqui, mas não vem não.
Aí eles falam, bom, vamos até a casa dele. Então eles orientam a mãe para ir até a casa desse médium. Chegam na casa do médium está numa rede, tranquilo, olhando o tempo. A mãe, desesperada com a filha do lado, pede para esse médium, olha, você poderia trabalhar aqui? Eu sei que você é capaz de livrar a minha filha desse mal. Ele olha, fala, olha, faz tempo que eu não faço mais isso, porque eu andei muito doente, e eu estou cuidando da minha saúde, eu tenho família, tenho filho, e olha, sabe a única coisa que trabalha de graça nesse mundo? Ele ia falar relógio, mas ele falou burro. É burro que trabalha de graça, levando a carga dos outros. Eu não sou burro. E a mãe então sai, e o espírito então do irmão X então encaminha essa família para um lugar que ela poderia ser atendida. E aí nós percebemos, o próprio Humberto de Campos escreve, né, que a oportunidade perdida acontece ali, né? Quando você tem a oportunidade de pelo trabalho, restituir todo o mal que fez no passado, uma coisa muito tão simples. E ele, espírito, falou, só isso. E nem isso conseguiu fazer. E aí nós vemos que o próprio irmão X usa esse conto para que a gente comece a refletir sobre o nosso próprio ato, né? Quantos de nós sabemos o que fomos no passado? Quantos de nós realmente temos a noção exata do que fizemos? Porque o reflexo da vida atual é resultante do que fizemos e do que aconteceu no passado. Os nossos relacionamentos amorosos, o nosso trabalho, nossas amizades, a família, tem tudo a ver com o que nós já vamos trazendo de uma vida para outra. O resultante é aqui. Daqui para frente vai depender da nossa atitude. Os, aspas aí, problemas, chamamos de oportunidade, nada mais são do que aquele trabalho necessário para a transformação interior. Muitas vezes trabalho esse que a gente deixou de realizar lá atrás, a gente não fez do jeito certo ou fugiu da responsabilidade. Então vem numa vida com as oportunidades acontecendo a todo momento, atos, lembrando aí que o Espírito falou, só isso. Este só isso gera problema, porque muitas vezes nem o só isso a gente consegue fazer. Porque são atos pequenos de amor. Atos simples com nossos pais que estão em casa, com nossos sobrinhos que estão próximos, com nossa mãe, com as pessoas que estão bem próximas ali, que a gente pode fazer, ajudar, estar lá próximo e muitas vezes, não é problema meu. Por quê? Porque é problema deles. E são pessoas próximas a nós. E nós vemos acontecer, acompanhamos muitas vezes, mas nos isolamos, como médium lá na rede, porque não é problema nosso. Nós estamos no mundo para evoluir. A vida é um arsenal de oportunidade. Se a gente não usa esse arsenal de oportunidade para a nossa transformação, a gente está passando pelo mundo sem evoluir, sem melhorar. A vida material, ela vai gerar problemas, sim, porque faz parte da vida, até porque nós estamos... E aí vamos lembrar do que se fala agora, expiação em prova, não. Estamos indo para a regeneração graças ao bom Deus. Por que regeneração? Porque o mundo está passando por transformações. Transformações estas que estão mudando até a própria natureza, não só física, mas humana. E até espiritual. As crianças estão vindo com essas diferenças já. As crianças estão vindo mais inteligentes. Se nós olharmos o nosso passado, nossas crianças do adiante, as crianças que estão nascendo agora, nós vamos perceber isso, olhos vistos. As crianças vêm com o olho aberto. Na minha época, a criança demorava até para abrir o olho. Ou na época de alguém mais também. As coisas estão mudando muito rápido. Ou seja... psicologicamente falando, há a mudança, olhos vistos, estamos percebendo isso no dia a dia. Então os espíritos estão vindo numa condição melhor do que muitas vezes a nossa que viemos no passado. Esses espíritos vieram para transformar. Para haver transformação, vai gerar problema. Vamos lembrar lá de Jesus quando ele disse, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, transformação. Eu não vim para vocês viverem bem. Eu vim para que vocês comecem a agir. É isso que Jesus quis dizer. Não vamos pensar... Tem um filme famoso aí, 2012, que vai acontecer uma mudança lá, calendário maia e tal. Mas vamos pensar no seguinte, esta mudança catastrófica que muita gente espera, essa mudança de um dia para outro, a humanidade sempre esperou por ela, viu? 2000 aconteceu a mesma coisa, só fizeram um filme sobre isso. Isso nós vamos ver cada fim de que vai mudar tudo da noite para o dia. Nós somos seres humanos que queremos que tudo aconteça amanhã.
Nós achamos que as coisas vão acontecer amanhã. Ah, se não for amanhã, vai ser em 2012. O amanhã está próximo aí, né? Por quê? Porque a gente tem uma vida, não é tão longa, a vida material, lá, 80, 90, dizem que agora aumentou, né, 120. As pessoas vão viver até 120 anos daqui para frente, que dirá as crianças, então, há quanto tempo vai viver daí para frente. A vida está se prolongando, mostra a mudança no mundo, mostra a mudança do espírito, mostra a mudança nas consciências. Estamos vivendo mais. Precisamos preservar melhor esse mundo, porque senão não vai ter mundo para a nossa velhice. Ou idade madura, né? Porque no futuro, quando nós realmente estivermos muito melhor também. Isso é geração. Essa geração é uma geração que vai demorar muito mais para morrer. Isso é bom, porque mostra que nós estamos ainda gerando transformação com muito mais anos do que nossos avós. E nossos pais, muitas vezes. Estamos indo para frente. Agora, esta mudança também tem que ser interior. E essa mudança interior não acontece da noite para o dia, de um ano para o outro. Ela acontece paulatinamente, mas tem que haver o passo a passo. Jesus faz mais de 2.000 anos que passou por aqui. Quanto mudou no ser humano? O mundo mudou. Dizem que nos últimos 50 anos mudou mais do que nos últimos 500. E é verdade isso, né? Com o advento de internet e de satélite e de tudo mais, o mundo mudou muito. Exteriormente nós vemos que é um outro mundo. Nós vivemos realmente uma forma global em que a notícia não demora muito para atravessar o mundo. O interior demora mais. Nosso interior, daqui a 500 anos, muito provavelmente vamos estar falando muito próximo do que estamos falando hoje. As pessoas vão estar provavelmente fazendo viagem interplanetária e vamos ter palestra espírita dentro das naves falando: meus irmãos, precisamos mudar nosso interior. Olhem só como demora para mudar o interior. E é verdade, porque o ser humano demora um pouquinho mais. A técnica vai continuar muito rápida. Mas o interior nosso precisa ser melhor trabalhado, porque estamos demorando como seres humanos. Mas esse processo é natural. Quando falamos demorando, não estamos falando de escala de tempo, porque então é um grande erro qualquer um de nós achar que a humanidade deveria estar num lugar melhor ou pior. É um erro isso, porque quem de nós tem essa capacidade de falar, o ser humano poderia estar melhor, poderia estar pior, ou deveria estar numa condição melhor? Nada. Deus, melhor do que ninguém, sabe que nós estamos no ponto que devemos estar nesse momento. Acabou. Então nós, como seres humanos, estamos evoluindo de forma natural. Isso vai demorar. Demora mesmo. Vai ser paulatino, as mudanças vão continuar, nós vamos resolver nosso problema do dia a dia, aproveitando esses problemas para entronizar a mudança. Com a mudança nós nos tornamos melhores espíritos, melhores humanos. Isso vai acontecer de forma muito gradativa e lenta. Fazendo um cálculo, se faz 2.000 anos que Jesus veio e nós mudamos 10%, daqui a 2.000 anos provavelmente mais 10%, olha que beleza. Daqui a 2.000 anos estaremos aqui numa sala melhor, talvez em Marte, Vênus, escolher de vocês, quem sabe, fazendo uma palestra espírita num outro planeta, falando provavelmente a mesma palestra, um pouquinho melhor, né? Mas com certeza falando das mesmas coisas, porque o espírito humano demora um pouquinho mais do que o exterior para mudar. Mas tem que haver essa mudança. Essa mudança acontece com o despertar nosso. Nós temos essa condição como espíritos em evolução. Vamos lembrar sempre disso. A evolução vai acontecer sempre. Sempre. Não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer em 2012, agora mudou tudo. Ela está acontecendo. É lenta e é gradativa e é contínua. Mas nós, como indivíduos, sabemos que somos o dono da nossa mudança. Nós é que agimos na mudança. Não adianta achar que é o exterior que age. Vai vir uma nave de fora para ver mudança? Não. Vão vir os 4 cavaleiros do Apocalipse com os cavalos dourados, falando: olha, mundo, deu seu tempo. Como se Deus estivesse com um relógio, uma ampulheta, esperando dar o tempo certo para a gente mudar. Não. A mudança vai acontecer no tempo certo. Para todos nós. Mas a gente, como espírito, tem que saber que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é aproveitar o momento. Qualquer que seja. Teve a oportunidade de fazer o melhor? Façamos. Teve a oportunidade de melhorar? Melhoremos. Então, aproveitar o tempo é isso. É na vida. Não aproveitar, não esperar algo exterior para mudar a nossa vida. Mudar antes. Muita paz a todos.
Bom, agora chegou a hora das perguntas. Vamos ver quem que tem as perguntas. Eu acho que, inclusive, já perguntei isso para você. Mas é assim, principalmente quando uma pessoa da família fica afastadinha, está ali no tempo dela, ou tem uma situação mais particular, e essa responsabilidade que o grupo tem em relação a essa família. Tem uma historinha da lagarta, não sei se você conhece. Tinha lá uma lagartinha que estava se esforçando para sair do casulo. Aí passou uma criança, olhou, passou direto. Aí veio uma pessoa mais madura, olhou, que ela estava se esforçando, sofrendo, abriu o casulinho e ficou feliz porque a ajudou a sair do casulinho. Só que, na verdade, essa lagartinha nunca voou porque não teve o tempo e o esforço necessário para a asinha crescer, ficar bonitinha, fortinha, e abrir o casulinho e sair e voar. Muitas vezes, eu penso que é a mesma pergunta que eu fiz para você. Muitas vezes, quando alguém está, mesmo dentro da sua família, um pouquinho distante, não é esse tempo necessário para esse fortalecimento e essa pessoa ver e enxergar coisas que talvez ela precise para a mudança e às vezes o observar, tomar consciência, observar, mas esperar também não é ajudar. Porque ajudar não é só assim, não é só você ir lá passar a mão na cabeça, vai ser o não, vai ser o deixar um pouquinho quieto, ou dar um tempinho, porque não se pode ter essa ilusão de que ajudar é fazer tudo para que viabilize o que aquela pessoa quer. Você tem consequências, aí você vai ter essa sensibilidade de perceber se sim, eu te dou se você, não que a gente tenha nenhum poder, nada disso, mas você percebe, não, tudo bem, você fez por merecer, isso aconteceu, mas é algo que vai te impulsionar para melhorar. Ou então não, você fez tudo errado, você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, e agora você quer fazer como se nada tivesse acontecido? Não, não é assim, não dá para passar por cima das coisas. Então, não são 2 pesos, 2 medidas. Mas não dá para ser genérico, né? Aí, até vou verificar se estiver errado. Tem um caso aí. Se a pessoa fez um mal pra gente, na família. Eu vou perdoar, enrolar, falar, oi, amiguinho, tudo bem? Vamos agora olhar de mão cara. Não, exatamente, isso não é perdão. Isso é ofende, é uma coisa com os caras, porque a pessoa está forçando a barra com a natureza. Perdoar é simplesmente não desejar o mal que ele já fez. Perdoar é tentar não refletir, estar lembrando daquilo. Não precisa nem se aproximar da pessoa. Perdoar não é o ato de voltar a ter amizade ou relacionamento. Perdoar não é um ato pessoal. Se a gente depois vai voltar a ter amizade, perdoar é uma coisa pessoal. Agora a segunda parte da nossa questionamento. Nós somos seres humanos. Temos uma lógica muito pessoal. Ou seja, cada um é muito individual. Nós não conseguimos, nós até podemos ter uma percepção do tipo, melhor deixar ela no cantinho dela para ver se isso resolve. Mas muitas vezes a pessoa está lá gritando por a vida, eu duvido, pela forma dela ter levado a vida, ela não vai falar isso para ninguém. Mas de repente ela está precisando de ajuda. O que a gente pode fazer nesse momento? Realmente, ficar no pé da pessoa não é ajudar. Não, isso é uma ajuda? Eu faço isso aqui, então, isso não é ajudar. Mas fazer pelo menos a pergunta é de bom tom. Isso é bom. Não ficar no pé. Agora, uma outra vez que muitos de nós esquecemos, a pessoa que está meio fora, que é da família, ou é um amigo, a gente sabe que passa por dificuldade, seja sustentável, seja que você fez com um grande mal. Oração. Colhermos no nosso muito, porque ela está sendo agraciada, nós estamos sendo agraciados, estamos tendo uma vida mútua. A gente não está lá presente, fazendo algo acontecer, nós estamos colaborando para o
Obrigado. O tempo é um grande remédio, né? Olha. Uma questão que todos nós temos se queixado que 2009 foi numa velocidade incrível. Assim como todas as coisas, né? O tempo está andando de uma velocidade também. Tudo contribui nessa questão da evolução. Aí em relação ao que ela está falando também. Às vezes a gente pode ajudar, mas às vezes a gente pode também esperar o tempo dela, né? Mas algumas coisas pelos bastidores a gente pode tentar fazer, né? E a caridade, né? Às vezes a gente espera que a pessoa precise de ajuda para você ir. Eu acho que a caridade é também ajudar, tentar perceber como é que você pode ajudar. Isso. E esse ato... A gente não está percebendo o outro, só se ele falar. Quando a gente está para ajudar, percebe, realmente. Fulano está precisando. Vou ser direto, ajudar por fora. É isso mesmo, é por aí. Em si ela acontece e a gente caridade, né? A gente acha que caridade é sempre, eu vou fazer algo fora. Não na casa. Caridade é escutar quando a esposa fala alguma coisa, está angustiada. E a gente futebol. Mas a esposa quer falar naquela hora. Ou a esposa está vendo a novela e o marido chegou naquele momento em que falar algo que aconteceu. Mas aquela cena, caridade, liga a TV. A caridade em si, ela acontece no ato em si. Eu não preciso estar fora do meu lar para que isso seja possível. Em casa mesmo vai acontecer, em coisas simples. Vamos falar sobre propaganda. Se as pessoas ainda não viram o filme Prova de Fogo, é sobre relacionamento de um casal. É muito bonito. O amor, né? Isso. Tem que ter Você já viu esse filme? Não vi, por Muito isso. lindo. Prova de Fogo. Os cineastas, de certa forma, eles estão usando muito. Um filme interessante, até que eu citei aqui, né? O Amor Além da Vida também, que é realmente um ato de transformação, né? Bem, muito bom. Você vê que tem filmes, eu acho que... Mas eu... Humano isso. Então, mas sabe que isso tem tudo a ver com Jung, né? Ele fala disso, dos períodos períodos da vida. Bom dia. Sérgio, só um adendo ao que você falou sobre a transformação que está havendo. E que há mais ou menos um ano atrás eu assisti uma palestra do Vanderlei Silva. E ele chegou também a esse tema. E foi a primeira vez que eu escutei falar. Ele fez uma conta referente a um estudo espírita sobre a população total de espíritos na órbita da Terra. E aproximadamente são 4 espíritos para cada habitante, equivalente a 24 bilhões de espíritos na órbita da Terra. E ele falou que a Terra só ia começar a mudar, assim, ela já está em transformação, mas só que a maior transformação só iria acontecer em aproximadamente metade desses espíritos reencarnassem na Terra. Significa o quê? Isso não vai ser num período de 10 nem de 15 anos, justamente porque é lento. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E ele falou até, pessoal, não adianta ficar triste, porque realmente assim, a transformação não é feita de uma hora para outra. Ele falou, imagine, são 4 espíritos para cada habitante. Até tudo isso começar a reencarnar na Terra, demora um belo período de tempo. Então, quer dizer, a transformação já está acontecendo, mas a principal só vai realmente acontecer, que é isso que você falou, dessas crianças que estão vindo mais inteligentes, e cada vez vai ser assim.
Não quer dizer, os próximos espíritos que vierem, com certeza serão muito mais depurados do que o que já estão aqui. Pergunta? Tudo bem? Então, a todos. Agora sim. Tivemos essa palestra do Serginho. Nós vamos orar e agradecer e fazer as vibrações. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui, Senhor, em teu nome, procurando, Senhor, cada vez mais melhorar nossos sentimentos, melhorar nossa vida, nosso modo de agir, como nosso irmão falou, com a nossa luta redentora, Senhor. Nós vamos dia a dia procurando lutar, abrir os nossos horizontes, Senhor, para podermos entender que o mundo só vai melhorar mesmo se nós, aqui, os homens, em sentido geral, mudar. Caso contrário, não adianta. Por isso que nós pedimos, Senhor, vibrações de paz e de amor por todo esse planeta, por nosso país, por esses países, Senhor, que estão sempre em guerra. Nós pedimos, Senhor, que tudo seja paz, muita paz, porque a sua vibração, Senhor, o seu olhar que volve para nós é a coisa mais linda desse mundo. E assim, nós vamos vibrando, Senhor, pelos nossos amigos, por esses espíritos que estão sofrendo, Senhor, que estão nessa transição agora, Senhor, nosso período, pelos que acabaram, Senhor, de desencarnar, para que eles possam acordar no mundo espiritual mais feliz e entendendo, Senhor, o que eles tiveram aqui. Pedimos, Senhor, vibrações pelas nossas crianças, pelos nossos velhinhos, pelas pessoas, Senhor, que neste Natal talvez não tiveram alguma coisa, passaram alguma dificuldade. Que Jesus os abençoe, que as vibrações os alcancem e que eles sejam cada vez mais, Senhor, abençoados por Deus, abençoando os nossos lares, os nossos filhos, os nossos amigos, a casa do caminho, Senhor. Abençoa, Senhor, que cada dia mais nós procuramos melhorar e pedimos a sua bênção. E assim, nesse ambiente de paz e de amor, nós pedimos licença a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos aqui presentes, para encerrar nossos trabalhos. Graças a Deus.